Primeiro, sim, eu estou de pijama. Segundo, fiquem até o fim do vídeo que eu tenho duas coisas para vos dizer. Olá pessoal! Hoje eu vou falar-vos de alguns livros de divulgação matemática que me marcaram especialmente e têm valor emocional. O primeiro livro de que vos vou falar não podia deixar de ser este aqui. A Matemática das Coisas, do Nuno Crato, foi o primeiro livro de divulgação científica que eu li em toda a minha vida. Estava no final do 7º ano, por isso tinha 12 anos, 13 anos, e eu gostei mesmo muito. Eu fiquei fascinada. Aliás, eu pergunto-me, se eu não tivesse lido este livro, será que a minha relação com a matemática a partir daí teria sido a mesma? O que o autor faz é, ao longo de vários capítulos, que são muito curtinhos, têm entre 3 e 7 páginas, dar exemplos da matemática que está presente no nosso dia-a-dia, de uma forma muito simples e muito divertida. Aliás, ao longo de todas as 250 páginas que este livro tem aproximadamente, não encontram uma única fórmula. Foi neste livro que eu ouvi falar pela primeira vez, por exemplo, no paradoxo da melancia, criptografia RSA e a relação que tem com os números primos, porque é que nós achamos que estamos sempre na fila mais lenta, o número de ouro, todos esses clássicos. Este livro foi o meu primeiro contacto com eles. O segundo livro de que vos quero falar é Uma Vida Sem Problemas, do professor José Paulo Viana. Para mim, este é o livro que representa um maior valor emocional. Quando eu andava no 8º ano, nós tínhamos um clube de matemática lá na escola e o professor que orientava esse clube costumava dar-nos muitos desafios do Zé Paulo Viana. Ele escrevia, e não sei se ainda escreve, uma secção no Jornal Público dedicada a desafios de matemática e eu adorava-os, eu adorava esse tipo de desafios. E então, quando eu soube que o autor desses problemas tinha escrito um livro, eu fui logo comprá-lo e opa! Eu apaixonei-me completamente por este livro, vocês não têm noção. Na primeira parte ele fala também da matemática no nosso dia-a-dia. Por exemplo, há aqui uma parte em que ele fala dos prémios Ig Nobel. Como vocês sabem, os prémios Nobel são atribuídos àquelas pessoas que fazem descobertas fantásticas, mas os prémios Ig Nobel são uma espécie de paródia. No fundo, são premiados resultados que são assim um bocadinho estranhos e não são propriamente relevantes. A cerimónia encerra com a frase: se este ano não ganhou um prémio, mas sobretudo se ganhou, melhor sorte para o ano que vem. Uma coisa interessante é que, ao passo que não existe Prémio Nobel da Matemática, existe Prémio Ig Nobel da Matemática, e aqui fala de alguns. Vocês têm de ler. No outro capítulo do livro, o autor pega em várias notícias de jornais relacionadas com matemática e fala um bocadinho sobre elas. Uma delas tem a ver com perfeição matemática e era uma notícia que dizia que a Jéssica Alba era matematicamente perfeita. Aparentemente, os investigadores tinham chegado à conclusão de que o corpo de uma mulher ideal devia obedecer a medida da cintura sobre medida da anca igual a 0,7, ou seja, a cintura e a anca deviam estar numa proporção de 0,7. Lembrei-me agora que, alguns no livro, ele também fala de porque é que, normalmente, quando nós deixamos cair uma torrada, ela cai sempre com a manteiga virada para baixo. Aquelas questões existenciais que todos temos. Depois, numa segunda parte do livro, tem uma coletânea de vários desafios matemáticos que vale muito a pena resolver. Um dos dias mais felizes da minha vida foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o autor, José Paulo Viana. Ele foi dar uma palestra à minha escola, eu conheci-o e eu fiquei a achar que ele era o homem mais simpático do mundo. E hoje eu ainda fico a achar que ele é o homem mais simpático do mundo. Outro livro que eu vos queria falar é O Matemático Disfarçado. Um amigo meu deu-me quando eu fiz 18 anos e escreveu uma notinha muito fofa. Obrigada, Duarte. Eu ainda a tenho guardada aqui, na parte de trás do livro. Ele também é muito simples, acessível a toda a gente, também não tem fórmulas e fala de coisas engraçadas, como por exemplo as coincidências, o infinito, o caos. Foi este livro que me inspirou a fazer o meu último vídeo sobre a estatística. Aliás, o exemplo da escola e do Bill Gates que eu dou lá vem deste livro. Só para terminar, eu vou mostrar muito rapidamente alguns outros livros de que eu gostei. Um deles é este, Matemática, uma breve introdução, de Timothy Gowers. Acho que foi
foi este livro onde eu vi pela primeira vez a prova de que raiz de 2 era um número irracional. Isto não é só matemática. Eu comprei por 2 euros numa feira de livros do Porto. Tem aqui uns desenhos, então ele explica conceitos que nós aprendemos na escola. Trigonometria, cálculo, funções. A minha gata está a destruir o sofá. Já acabaste? Obrigada. Do Homem que Sabia Contar, Malba Tahan, recomendo 1000. Este aqui, The Magic of Math, ele também fala de álgebra, fala de geometria, ou seja, aquelas coisas que nós aprendemos na escola de uma forma mais intuitiva e explicar porque é que as coisas funcionam da forma que funcionam e, obviamente, apresenta truques de magia com matemática. Por último, matemática, estás aí? Este livro foi-me oferecido pelo melhor professor que eu alguma vez tive. E pronto, como eu disse no início, eu tenho a certeza que há muitos livros de matemática que também são bons, mas eu não os tenho a todos. Estes aqui são os que eu recomendo, vou deixar o link na descrição de sítios onde vocês os podem comprar. Ok, aquilo que eu vos queria dizer, em primeiro lugar, se vocês me seguem nas redes sociais já sabem, já se encontra disponível a minha TED Talk em Guimarães. Está aí já na descrição, eu falo um bocadinho de educação e matemática, por isso gostava de saber o que é que vocês acham sobre o assunto. E para além disso, eu estou a pensar fazer uma coisa no canal que é, num domingo fazer um vídeo curtinho a lançar-vos um desafio e depois na quinta fazer um vídeo a explicar não só a resolução do desafio, mas algo mais abrangente, ou seja, falar todo um conceito, uma ferramenta por detrás desse desafio. Eu acho que pode ser engraçado. É melhor irem ao YouTube todos os dias que eu posso ter algo para vocês, está bem? Pronto, eu espero que vocês não tenham achado este vídeo uma seca e nós vemo-nos por aí.